Paz do Senhor, meus amados irmãos, esse que vos fala, o missionário Luiz Antônio dos Santos. Vou deixar para a meditação dos irmãos o versículo que se encontra em João, capítulo 2, do verso 18 e diante, que diz assim: Filhinho, e já é a última hora. Como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram, e nos, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos, e sabeis tudo. Meus amados irmãos, esses versículos no capítulo 2, versículo 18 de João, fala a respeito dos anticristos que surgiram na terra e há de surgir, porque muitos fizeram parte de algum ministério, de algumas congregações, e se rebeliaram com as suas práticas, entraram a ganância, entraram as práticas da ganância, da visão material, do evangelho, da teologia, da prosperidade, para enganar os fiéis. Mas a palavra de Deus diz que vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Porque, meus amados, a palavra de Deus diz que nós temos a unção do santo no versículo 20 e disse tudo. Por quê? Pode tiver 4, 5 ou 3 pregadores pregando a palavra, mas se você tiver a unção dos santos, você vai discernir bem a palavra que sai da boca dele, se ela está batendo conforme está com a Bíblia. Então esses são os anticristos, que ele inverte a palavra para fazer da igreja de Cristo comércio, para enganar com palavras fingidas. Mas a palavra diz que vós tenham a unção, então observai tudo que sai da boca dos homens que pregam a palavra de Deus, que é para que ela não seja pervertida, quer dizer, enganando o povo com palavras fingidas. Esses são os filhos do pecado, filho do diabo, o filho do anticristo. Então, no capítulo 3, mais adiante, diz assim, versículo 10: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é nascido de Deus. Então, meus amados irmãos, como diz a palavra, no capítulo 3, verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque o que é nascido de Deus, ele não pode viver numa vida de pecado, de mentira, de enrolação, de engano para com os seus irmãos. E no versículo 10 diz que são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. Quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo, meu amado irmão, é aqueles que andam nas práticas de enganar os seus irmãos, olhando no lado material, fazendo das ovelhas negócio, comércio, enganando com palavras fingidas, com voto, com campanha, e o povo deixa até de cumprir as suas necessidades
e a palavra de Deus e levando aos templos, a casa desses homens, a casa do tesouro, queria a casa dos homens, para enriquecê-los. Então, meu amado, meus irmãos, medite bem nessa palavra. Quem são os anticristos? Esses são os falsos profetas. E tem muitas igrejas nestas práticas. Uma vai aprendendo uma com outras para praticar mesmas obras. Abre hoje um ministério quando está com 100 membros. Ele se encontra como seja Deus, começando dando ordem, e todos queiram vir obedecer a ele como sendo Deus, e com palavras fingidas fazendo de vós negócio. Então a palavra de Deus no versículo 10 diz que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É duas manifestações que a palavra de Deus diz. Qual é os filhos de Deus? Os filhos de Deus é aquela que prega a palavra genuína, pura. Você está entendendo quando ele está pregando, mas quando ele sai do tema, meu amado, e começa a mentir com palavras fingidas, a igreja sente o clima, vê que eles estão entra no lado financeiro, no lado da prosperidade, no lado da campanha para enganar os seus fiéis. Então não dê credo nesses tais crentes ou nessas tais igreja que ousa a palavra de Deus no poder da teologia da prosperidade para lhe enganar. Ele engana, se for possível, até os fiéis. Temos que ter liberamente para discernir essas palavras, que são palavras enganadoras. A Bíblia diz que eles são filhos do diabo. A mente deles não cessa de pecar. A mente deles só quer fazer voto e campanha para arrancar o seu dinheiro. Meu amados irmãos, então não deixe de fazer as suas necessidades na sua casa, vai comprar seus mantimentos, que ele pede o tudo. Aleluia, glória a Deus. E esse tudo é para deixar você com nada. Mas não é bem assim que Deus vai contribuir desta maneira. Deus trabalha diferentemente. A Bíblia diz que o maior sacrifício é o nosso corpo, como apresentamos ele como sacrifício, cheiro suave a Deus. Este é o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa obediência. Então, meu amado, medite nesta palavra. Se achou de acordo com o que eu estou falando, mande nos comentários o seu comentário e faça seu pedido de oração para que eu possa orar por vós.